Essa semana, né, a internet resolveu aí cancelar a Jujute, que nem tá mais na internet, né? Ela resolveu se aposentar aí da internet e a gente vai entender toda essa história a partir de agora, porque muita gente tá dizendo, né, que ela resolveu romantizar a pobreza. Vamos entender. Ai, gente, a internet. Eu amo as polêmicas da internet. E dessa vez, quem está envolvida numa grande treta é a influenciadora Jute, ou Juju, ou mentira, Jujute, o nome dela mesmo, gente. Que é uma criadora de conteúdo que ela é bem famosa há muito tempo na internet. Ela começou lá por 2016, acho que 2017, se eu não me engano. E ela produzia conteúdos falando bastante sobre sentimentos, sobre vida, sobre experiências. Pra quem não conhece, vou botar um pouquinho aqui, mas já fiz um vídeo no canal principal falando sobre ela. Ela sumiu da internet, ela decidiu largar a internet, largar a carreira que ela tinha pra ver uma vida mais pacata. Se mudou pra uma cidade super pequenininha, foi morar lá e a galera foi atrás dela. Por quê? Chico Felitti fez um podcast chamado De Saída, que é um podcast falando sobre o sumiço da Jujute das redes sociais aí. E, inclusive, ele anunciou esse podcast dentro de um podcast, porque, né, começou com esse podcast, aí uma fala dela no podcast do Chico Felitti virou polêmica. Vocês vão entender tudo aqui no caminho, no decorrer da fofoca, porque a fofoca está muito boa, tá? Vamos ver, então, sobre o que é o podcast do Chico Felitti e o Chico Felitti falando sobre isso no podcast do Milkshake chamado Wanda. Bora lá. Posso contar uma coisa? Conta. Eu tô muito animado. Eu vou lançar um podcast novo em 10 dias. Graças a Deus! Deus é mais. Fala aí pra gente. E eu posso falar o que é finalmente. Mentira! Ai, conta. Deixou pro último minuto. Deixei. Podia ser o Meryl, né? Não tem embargo nenhum. Porque era um segredo, só que agora o assunto virou o assunto da internet por coincidência. E por que virou assunto da internet? Porque a Jujute, que tava sumida da internet há muito tempo, né, há anos aí, resolveu fazer um encontro presencial com algumas seguidoras, com uma quantidade ali de ingressos, né, onde não ia poder ter acesso a celular e tal. Então ela meio que voltou pra palestrar, falar sobre algumas coisas aí que, né, que ela ia falar sobre esse tempo que ela... E os vídeos da Jujute bombavam, né? Ela fazia várias reflexões. Eu amo muito um que ela faz de um livro. Porque a parte que me falta é algo assim. Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acompanhava muito a Jujute na época, há uns bons anos atrás. Ela ficou fora da internet, e aí a galera começou a falar: ah, meu Deus, vai ter o evento da Jujute, não sei o que. Ela chegou até a postar um vídeo. Isso porque ela tava desaparecida. E aí, a galera começou a falar sobre Jujute, e o Chico Felitti estava pra lançar o podcast. Então, os assuntos, eles combinaram aí juntos. Que é? Jujute. Tudo. Sério? A gente encontrou, tipo um ano de busca por ela até a gente encontrar a ideia. Gente, ficaram um ano atrás da mulher. Meu Deus! Tipo, se ela quis sair da internet, se ela foi morar num lugar sem internet e tudo mais, é porque, tipo, ela não queria que as pessoas fossem atrás. E mesmo assim foram. Putz! Encontra num lugar completamente remoto, sem Mas peraí, luz, ninguém sem... sabia onde a Jujute tava? Não, ela sumiu. Ah, é? Ela tava bem sumida. Eu sabia. Daí fica nessa tensão de ela não vai querer falar, nunca mais ela vai querer falar, nunca mais... Ela senta e dá uma entrevista de horas e conta por que saiu da internet, Nossa, conta que dos planos sonho, Ai, no que futuro. legal, Chico! Ah? Este é o podcast. Isso aí era só pra mostrar pra vocês que esse é o podcast de saída, que você inclusive consegue ouvir nas plataformas digitais. Pois bem, o que aconteceu, meus amores? Nessas entrevistas que Jujute deu aí pro podcast, ela falou algumas coisas. Eu não vou poder botar aqui o podcast, senão vou tomar coisa de direito autoral, né? Mas eu achei uma matéria que falou sobre essa polêmica aí que ela se envolveu. Ela falou o seguinte: o que eu tenho gostado mais é de ser dona de casa. Exige coragem, mas é bom demais. Cuidar da sua casa, cuidar de você, da sua família e perceber a sua família cuidando de você. Todo mundo cuidando da casa e cuidando de si. Quando a gente sai da internet, dessa coisa de controlar tudo o tempo todo, a gente deixa a vida controlar. Porque lembrando, né? Jujute veio de uma família de classe média ou até ou é alta, não sei. E agora ela tá vivendo assim, mais humildemente, né, digamos. Aí ela falou também, ó: eu parei de trabalhar, estou totalmente dedicada ao lar e percebendo que eu nunca soube me dedicar a isso. Tipo, lavar roupa, fazer comida, lavar a louça, varrer e passar pano. Aí ela botou: sinto saudade de várias coisas da internet, era muito bom, me diverti muito, foi muito divertido ser youtuber do jeito que eu fui, pelo menos. Eu vim pra terra pra conversar, essa é a minha missão. Isso aí, gente, já gerou uma polêmica que a galera falou: pô, um monte de gente trabalhando, né, não sei o que, tem que fazer essas coisas porque é uma obrigação. E a menina, que a gente sabe que a Jujute vem de uma família com condição financeira, né, escolheu largar uma carreira super promissora na internet, ela tinha mais de 2 milhões de seguidores, pra
cuidar do lar, né, pra fazer essas coisas, mas o problema não foi esse, tá? Optar por ser uma pessoa do lar, porque, né, tem muitas pessoas que são do lar e isso daí não seria uma questão. Foi porque descobriram alguns detalhes sobre uma das casas dela. Aparentemente ela tem 2 casas e uma das casas não tem nem saneamento básico, não tem nada, não tem banheiro. Ela lava as roupas num rio, isso tudo é falado aí no podcast. E isso virou um grandíssimo problema. Que começou uma discussão sobre a romantização da pobreza. Jujut está romantizando a pobreza? Vamos assistir então uma influenciadora que falou sobre isso. Lembrando que nesse vídeo eu vou trazer várias opiniões, tá? Eu vou pautando aqui, opiniões que eu sou contrário, opiniões que eu sou a favor, mas eu vou falar sobre tudo o que eu acho sobre esse tema, porque é muita coisa. A gente pode falar sobre internet, a gente pode falar sobre como a gente tá acostumado a consumir só o nosso próprio conteúdo por conta das redes sociais e o algoritmo, né, que fica entregando só coisas que a gente gosta. E, gente, internet... Trabalhar com internet é trabalho como qualquer outro. Enjoa, tem dia que você não quer trabalhar. É muito mais fácil, porque você não vai sair da sua casa, você não vai pegar ônibus cheio e coisas nesse sentido. Não vai ter que aguentar um chefe chato no teu pé, colegas de trabalho também, enfim, sei lá. Mas é um trabalho como qualquer outro e pode enjoar também, sabe? Tipo, ela resolveu parar de trabalhar. Ponto. Agora... O que ela tá fazendo a partir de aí, daí, né, é outro tópico pra discussão. Enquanto a gente não entende muito sobre fora da nossa bolha. São tantas discussões nesse vídeo que vai ter que dar uma respirada aí. Vamos assistir então o vídeo da Bárbara Herk. Bárbara Herk, acho que é assim que fala o nome dela. Falando sobre essa questão aí da romantização da pobreza da Jujut. Bora lá então, Bárbara, fale pra nós. Queremos saber, Bárbara. Gente, como o rico romantiza a pobreza, né? Vocês ouviram o primeiro episódio do podcast do Chico Felice sobre o sumiço da Jujut? Qualquer coisa pesquisem o nome dela, mas o resumo do resumo, a Jujut era uma youtuber muito famosa que chegou a trabalhar, tipo, pra Globo e tudo mais. E assim, gente, ela produzia uns conteúdos. Eu vou até mostrar um conteúdo aqui muito rapidinho dela, pra não ocupar muito tempo, mas só pra você, pra quem não conhece, porque muita gente, eu vi comentários, né? Gente, quem é Jujut? Eu não conheço, porque ela é da uma geração mais antiga do YouTube, né? Vou botar um videozinho assim só pra vocês verem mais ou menos os conselhos que ela dava no canal dela. Não faz o menor sentido a gente lutar para as coisas serem pra sempre. A gente tinha que lutar para as coisas serem gostosas enquanto elas estão sendo. E já falou verdades, né? Né? Mas não. A gente fica lutando pra... A folha cai, a gente bota ela de volta. Ela cai, a gente bota de volta. E simplesmente não vai ser assim. E aí a gente fica só se frustrando o tempo todo, porque coisas mudam e tá tudo bem. Eu acho que a gente não pensa sobre isso. Ninguém fica pensando, tipo, não, as coisas mudam, porque a folha cai. Então, sempre que acontece uma mudança, a gente não tá preparado pra ela. A gente realmente acredita que as coisas vão ficar sendo como elas são sempre. E aí, sei lá, uma amizade se desfaz, ou uma amiga viaja, você nunca mais vê, você fala, acabou não, o achava que ia mundo, ser né? pra sempre essa amizade, ou qualquer coisa assim, e aí você fica super chateado. Só que, se você já tem na sua mente essa informação de que as coisas vão mudar, eventualmente, quando elas mudam, você não fica desesperado. É lógico que, às vezes, você queria que as coisas durassem mais. Gente, os vídeos da Jujut, acho que estão ainda no YouTube, o canal dela. Vão assistir, são simplesmente maravilhosos. Isso é uma coisa que a galera falava muito, assim. Ela não falava nenhuma coisa assim, uau, do tipo... E querendo ou não, ela tá falando uma coisa óbvia. Tipo, as coisas mudam e as coisas acabam. Isso todo mundo sabe. Só que quando a gente para pra refletir, que às vezes a gente tá na correria do dia a dia e tal, e a gente não nota, a gente sofre às vezes muito com as coisas. Então, eram conselhos simples que faziam a gente refletir sobre certas coisas da nossa vida. Inclusive, esse era um dos motivos pelo qual eu gostava muito do conteúdo dela. Mas ela não criava roda, falava uma coisa assim, extremamente... Eram conselhos, né, de coisas simples. Até porque não tem como mais criar roda, né, gente? A roda tá aí, você pode aperfeiçoar as coisas. Criar algo do zero, eu acho é meio que impossível, né, hoje em dia. Tem tudo aí no mundo, todos os conselhos, tudo quanto é formato, tudo, tem tudo. O negócio é pegar algo e aperfeiçoar, né? E eu acho que era isso que ela fazia, que antes você não via tanto canal falando sobre relacionamento, sociedade, reflexões, dia a dia, sabe? Não tinha isso. Simples da vida, mas que quando você parava pra refletir, você conseguia agregar ali de alguma maneira. Então, basicamente é isso. Mas eu vou terminar aqui de rodar, né? Porque senão eu vou ficar com dúvida do que ela falou no final, peraí. Mais, outros durassem menos. Mas é Beleza. totalmente diferente você receber uma mudança sabendo que as coisas mudam e você receber uma mudança assim, não, tem que ser pra sempre. Eu sei que tem que ser pra sempre, porque a Disney me disse. Então tudo tem que ser pra sempre no mundo inteiro. Todas as coisas, tudo que eu faço, tudo que eu conquistei tem que ser uma conquista para sempre, entendeu? Não é saudável isso.
Pois é, eu procurei aqui, gente, pra poder achar esse vídeo aqui, que eu botei melhor conselho de Jujut. Apareceu esse, tá? Tem outros, se você pra procurar, você vai ver que tem muitos cortes da Jujut. Apesar dela não estar na internet, as pessoas continuavam fazendo corte de vários vídeos dela. Então, assim, realmente um grandíssimo fenômeno. Pois é. E aí, o que aconteceu? Teve essa grande polêmica. Vamos voltar pro vídeo da menina. Olha, eu me perdendo aqui nos assuntos, gente. Vamos voltar pra romantização da pobreza que a menina tava falando aqui, que eu só queria abrir um adendo pra quem não conhecia a Jujut. Ela simplesmente sumiu de uma hora pra outra. Sumiu da internet. De uma hora pra outra não, porque quem estava cronicamente online na época do sumiço dela, principalmente no Twitter, sabe mais ou menos o motivo do sumiço dela. Eu não sei se ela vai contar o real motivo, eu acho que não, no podcast. Mas quem tava no Twitter deve saber. Enfim, ele saiu caçando ela e achou E ela não falou o real motivo. Conta aí, menina. ela morando numa cidade completamente pacata, Pequenininha. de 1000 habitantes, totalmente reclusa e numa casa super simples, sem internet, sem nada. A mulher mudou da água pro vinho. Mas não foi isso que me pegou. O que me pegou é que no meio do podcast, ela fala que ela comprou um terreno na Chapada, que eu imagino que seja Chapada dos Veadeiros, né? E que ela falou que ela ama ir pra lá, Aham. porque a casinha dela não tem nada, nem banheiro. Ou seja, lá na Chapada, ela vive sem saneamento básico. Porque se ela não tem banheiro, vocês imaginam onde é que ela faz as necessidades Ixi, dela, tem né? que fazer o Ela diz que ela cocô toma banho no rio, mato. mas banho é o de menos, você imagina o resto. E no que eu ouvi ela falando... Mas tem gente que gosta dessas coisas, né? Porque, por exemplo, pelo que ela falou, que ela tinha a casa dela, né? Que tinha tudo. E aí ela tinha essa outra casa que não tinha. Foi uma escolha dela agora, né? A partir de agora. Óbvio que tem muita gente que vive isso sem poder escolher, né? Só tem isso pra viver, pronto e acabou. Tem isso também, né? Muita coisa, né? Não tinha nem banheiro. Mas não tem gente que às vezes gosta, tipo assim, eu tenho uma casa de camping, que aí monta a barraca lá e não sei o quê. Não tem. É que eu acho que isso é uma coisa meio. Fugir um Se a pouco, pessoa né? Da quer viver esse negócio ali, sociedade. porque se ela tiver só essa casa, mas ela tem a outra casa com tudo, né? Fica pelo mais visto. recluso. Eu, como uma pessoa que é de origem simples, e olha que eu nem vim de um lugar sem saneamento básico, tá? Eu só era bem mais pobre mesmo. Fiquei, cara, qual o tamanho do privilégio que uma pessoa nasce pra ela achar o máximo morar num lugar sem saneamento básico? Pelo amor de Deus, isso não é um hate pra Jujut, tá? Eu amo esse conceito. Gente, isso não é um hate. Eu sei que não é um hate, assim, né? Mas esse tipo de discussão É uma faz as pessoas reflexão, né? comentarem opiniões. Tanto é que estourou uma grande barraco aí. Não foi por causa desse vídeo, óbvio. As pessoas já estavam falando sobre isso. Tinha muita gente falando sobre isso. Sobre essa questão da romantização da pobreza. Mas, quando você dá uma opinião assim na internet, abre margem para as pessoas também comentarem. com E certeza. pode gerar-se uma onda de ódio, né? Mas enfim. Por favor, não levem pra esse lado. Foi só que eu ouvi isso e me veio na mente algo que eu já até conversei com os meus amigos há um tempo atrás. Que é assim, sabe quem larga tudo pra viver, tipo, na roça, numa casa sem reboco, sem piso, sem nada? Rico. Porque você não vai ver um pobre que ascendeu na vida querendo largar Voltar tudo pra essa e voltar vida, a viver né? num lugar sem saneamento básico. Eu vou dar uma comparação, assim, mais aqui da vida real. Você imagina o Whindersson Nunes passando por tudo que ele já passou na internet, que foi até muito mais do que a Jujut, largando tudo e voltando a viver uma vida extremamente pobre, que era a realidade dele antes de ganhar fama na internet? Não, né? Porque quem veio de lá não quer voltar pra lá. E quem não veio dessa realidade, mas conhece ela, não morava nela, mas morava próxima, não quer ir pra lá de jeito nenhum. Mas assim, me fala... Não, isso aí eu concordo. Realmente, as pessoas que têm menos condição, dificilmente elas... Dificilmente não, eu nunca vi a pessoa querer voltar realmente da onde ela veio. Porque a família da Jujut realmente é uma família que tem condição financeira. Essa parte eu entendo. Vocês largariam tudo, absolutamente tudo, pra viver num lugar sem piso, sem internet, sem luz, sem Não saneamento conseguiria. básico? Mas assim, eu não tô falando de você... que, por exemplo, os seus avós fizeram faculdade. Não é com você que eu tô falando, tá? É você que realmente Eu não largaria. veio de um lugar de pobreza. Se você conquistar tudo aquilo que você sonha em conquistar, você acha que você voltaria pra pobreza? Porque, assim, dando meu exemplo novamente, eu não vi da extrema pobreza, mas eu morei perto dela, eu conheço essa realidade. Mas, ó, uma coisa legal da gente perceber. Ela fala que ela viveu uma condição bem difícil, né? Que ela veio da pobreza, né? Não da extrema pobreza e tal. Você percebe como os conteúdos, eles impactam as pessoas de maneiras diferentes. Então, tem muito sobre vivência, sabe? A vivência dela fez com que ela enxergasse as coisas, né? Essa frase da Jujut, ou o modo como ela escolheu viver a vida dela, de uma maneira mal. Bateu mal por conta da vivência dela. Então... E pra muita gente vai ser meio que natural, né? A Jujut querer sair do lugar que ela tava pra viver numa vida
Mas na pobreza, bem entre aspas aí. Isso é uma coisa da gente notar, assim. Geralmente, quando uma coisa assim estoura, uma polêmica estoura, as opiniões, elas são muito diversas porque as pessoas, elas falam de um lugar muito da própria vivência, sabe? E isso é uma coisa que a gente vai falar aqui sobre essa questão das bolhas da internet, que a gente vai entrar, mas só pra poder traçar uma linha aqui rápida. E hoje eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu comecei. E ainda assim eu sou considerada pobre, mesmo tendo mais do que 93% da população brasileira. E eu não sei o que poderia acontecer na minha vida pra eu querer morar num lugar sem saneamento básico. E eu imagino que a maioria das pessoas que vieram de onde eu vim, ou até de mais um pouco embaixo, ou um pouquinho mais em cima, também não ia querer. Que agora, voltando no final do vídeo, que eu sei que não é todo mundo que chega aqui. Vocês lembram do que aconteceu com a Juju um pouco antes dela sair da internet? Que ela estava sendo minimamente cancelada? E que explica o motivo dela ter saído? Fala que não era só eu que tava online no Twitter nessa época. Ah, ela tava Você faz sendo ideia do motivo? Por cancelada. favor. Exatamente, gente. Vamos esperar o podcast, ver se ela vai falar a real. Mas eu também acho que eu não falaria, porque eu não quero ser processada. É, gente, complexo. No meu vídeo eu falei sobre alguns cancelamentos que a Juju passou, inclusive se você quiser assistir, tá lá no canal principal. Mas aí, Você viu? este vídeo criou-se um... Não foi esse vídeo, tá? Mas esse vídeo foi um dos vídeos que fizeram as pessoas debaterem sobre isso, porque várias pessoas resolveram dar a sua opinião sobre a questão da romantização da pobreza da Juju, de suposta romantização. Eu tenho uma opinião já sobre dizer que isso é uma romantização, tá? O que eu acho, na minha opinião? Pra mim, romantizar alguma coisa é se ela estivesse postando isso na internet o tempo todo, se ela estivesse Também falando sobre acho. isso o tempo todo, o que não aconteceu, tá? Ela só deu uma entrevista porque foram atrás dela perguntar o porquê ela está fazendo isso. Até porque ela foi simplesmente, sem avisar ninguém, sem colocar na mídia, sem publicar nada sobre isso. Foram atrás dela, né? 1 ano, como o Chico Felitti falou lá, 1 ano de pesquisa pra saber onde ela estava, pra ir fazer a entrevista com ela. Foram atrás da mulher, foram catar o que ela tava fazendo. Então, pra mim, isso é uma parada meio... Dizer que uma pessoa tá romantizando a pobreza seria se ela estivesse postando: galera, vamos lá! Todo mundo largando suas casas! Uhul! Vamos todo mundo cagar na terra, galera! Não é o que a mulher fez, Sim. entendeu? Ela estava vivendo a vida dela, foram atrás dela, um podcast foi atrás dela pra saber o que ela estava fazendo da vida, ela respondeu, né? É diferente, acho que não tem... Eu vi muita gente na internet comparando, a gente vai assistir vídeo disso também, de gente falando, você vê, né, que não tem resposta certa. Quando é uma pessoa rica ostentando, a galera reclama que a pessoa tá ostentando. Quando é uma pessoa que escolheu viver uma vida mais simples, a galera também reclama. Então a galera nunca tá feliz. Eu acho que não tem nem comparação uma situação com a outra, ao meu ponto de vista, tá? Eu acho que essa galera que vive de ostentação... Primeiro porque uma pergunta que eu tenho sobre muitos criadores de conteúdo que eu já falei em outros vídeos é... Se o seu conteúdo é só pautado em coisas... Se você não tem dinheiro, qual é o seu conteúdo? Tipo, se o conteúdo é sobre você ter dinheiro, então isso não é bem um conteúdo. É, porque aí você só vai mostrar ostentação, né? Se acabar o dinheiro, o que fica? Qual vai ser o conteúdo? Porque o conteúdo é mostrar que você tem dinheiro. Sabe? Na minha concepção, isso não é bem um conteúdo. Você ter dinheiro... O que você vai agregar? O que você vai informar? Você tá falando sobre a diferença de um produto e outro? Ok, tem gente que faz isso, mas você ficar mostrando... que coisa cara que eu comprei! Eu não sei muito bem se isso é um conteúdo, sabe? Você mostrar uma vez ou outra, eu não acho que seja um problema. O problema é que tem gente que o conteúdo é esse. Vive disso, Mas né? beleza, isso não é o foco do vídeo. Aí vamos voltar aqui pra situação. Só porque eu acho que muita gente comparou essas duas esferas, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos continuar aqui num vídeo de uma outra menina, que é a Michelonge. Michelonge, acho que é assim que lê o nome dela, Gi. Que falou também sobre essa questão aí da Jujut. Bora lá. Escolher morar num lugar que não tenha banheiro é coisa de gente que tá com a vida muito tranquila, não tem o que fazer e, vou inventar uma moda. Eu não sei se vocês sabem, né, da Jujut, não sei pronunciar o nome dela, eu sempre falei assim. E ela, né, tá tudo mais naquele podcast e ela fala sobre isso, sobre essa questão de que, escolhi morar num lugar que lá não tem nem saneamento básico. Gente, não tem evolução espiritual no mundo, não tem, eu quero viver em paz, que faça uma pessoa em sã consciência querer morar num lugar que não tem saneamento básico. Por escolha, sabe? Isso é um privilégio, uma característica de um grupo específico de pessoas que já estão com a vida muito ganha, já estão com a vida muito tranquila, mesmo que ela não... Até porque, né, não vai precisar pensar no dia da manhã, tem o dinheiro ali pra pagar. Às vezes a casa já é até dela, né? Então não precisa pensar no dia da manhã. Agora, a pessoa pobre que tá ali tendo que viver nessa situação,
ela precisa pensar no aluguel, ela precisa pensar como ela vai trabalhar pra conseguir o pão da mesa, o almoço, a janta, o café da manhã, se tiver filhos, como vai ter o dinheiro ali pra cuidar desses filhos morando nessa situação de extrema pobreza, né? Sem saneamento básico, sem uma luz, uma água ou coisa do tipo, né? E aí, no caso da Jujut, ela for por simples e espontânea vontade, né? Mas como ela tá dizendo, que vontade é essa de ir morar num lugar assim? Não seja, sei lá, uma milionária, não sei como são as condições financeiras dela, mas ela era uma pessoa que sempre veio de uma vibe ali, classe média alta, que não tem mais o que fazer. E aí chega um momento que começa a inventar coisas. E isso não é um hate, é porque às vezes eu falo desse jeito, mas não é um hate, porque eu gosto muito dela, sabe? Eu sinto muita falta dos conteúdos dela, eu já chorei muito assistindo vídeos dela. Mas pra mim, uma pessoa, tipo, uma coisa é, não quero mais saber de internet, vou morar num lugarzinho tranquilo, em paz, eu quero que vocês se lasquem. Eu acho que ela foi uma diva, mas eu não sabia que era nesse ponto. Tipo, no ponto de, não ter um banheiro. Sabe, você querer trazer desconforto pra sua vida, isso é claramente a característica de pessoas que nunca passaram perrengue de verdade sem ter opção, sabe? Porque tem gente que não tem saneamento básico, tem gente que passa um monte de perrengue porque passa, porque não tem escolha, porque não tem grana. E aí tem gente que vive uma vida boa a vida inteira e quer trazer perrengue pra sua vida, sabe? Parece que, não sei. Gente, será que ela quis escolher essa experiência, viver essa experiência de como é ser pobre ao extremo? Tipo assim, é doido pensar, né? O porquê dessa escolha extrema. Da escolha de sair da internet, tudo bem. Mas dessa escolha extrema. Gente, é muito doido, né? Muito doido. Parece que surta, porque, minha vida sempre foi muito boa. E começa a trazer uns perrengues pra sua vida desnecessários. Porque você pode morar no meio do mato e não ter internet, mas ter saneamento básico, ter máquina de lavar. Então, pra mim, esse negócio de não ter saneamento básico, não ter máquina de lavar, é muito assim. Nunca tive um grande problema na minha vida, nunca passei por uma necessidade, e amém por isso. Mas agora quero adicionar necessidade na minha vida. Você nunca vai ver uma... Eu não sei se é bem isso, porque assim, algumas coisas eu vejo que são muito escolhas de vida em relação ao que você quer pra você. Tem gente que escolhe ter uma vida mais natural, tem gente que escolhe ter uma vida menos conectada na internet, tem gente que escolhe ter uma vida, sabe? Eu acho que algumas coisas são uma questão de escolha. Eu viveria num lugar que eu ia ter que cagar em algum outro pote, sei lá, eu não viveria assim, eu não escolheria viver assim. Mas eu acho que as pessoas conversaram com ela sobre as razões pelas quais ela fez isso? Será Até que ela porque sentia também pode ter algo a ver com ecologia, né? Porque aí ter um banheiro em casa, né? Que ali tem a descarga do vaso sanitário, gasta muita água. Tem gente que pensa no planeta, no mundo. E aí pode ter essa questão. Pode ser isso? Não sei. A gente só vai saber, acho que mais pra frente, se a Jujut contar no podcast, né? Porque dela chegar nessa escolha tão extrema, assim. Pode ser isso, não sei. que, sei lá, ela tava sentindo, o capitalismo tava engolindo ela. Eu não sei, gente, quais os motivos pelo qual ela fez isso e tomou essa escolha. Só que é importante ressaltar que ela tem uma casa que é assim. Ela não vive assim. Ela escolher, eu vou pra aquela casinha lá que eu tô, sei lá, construindo, eu tô arrumando. Pode ser só ou tô passar pra um me dia, conectar né? mais com a natureza. Você entende que não é a eternidade? É que nem, não tem aquela galera que também às vezes viaja pro meio do mato, que nem eu falei, pra fazer um camping, uma coisa mais assim, fica ela não mora ali. Não é como se ela tivesse escolhido viver ali. É que eu acho que ela cita isso no podcast, muita gente levou isso como uma verdade absoluta, como se ela morasse ali. É uma outra casa, é um outro lugar. A casa dela, original, oficial, onde ela passa a maior parte do tempo dela, tem internet, tem banheiro, tem tudo, gente. Tem tudo. Então, assim, não é um negócio de desconectar, que nem às vezes o povo, eu vou mais pro meio do mato, não sei o que. Não sei se é necessariamente uma coisa de querer passar um perrengue, ou é durante um tempo, durante um período ali, se conectar mais com a natureza. A Jujut, ela é uma vibe meio good vibes. Eu não sou essa pessoa, tá? É que às vezes também é aquela, né? Desacelerar um pouco, porque todo mundo vive muito na pressa, na correria. Na sociedade, principalmente se você mora numa cidade muito grande, é correria o tempo todo. Você tem que acordar cedo, ir pro trabalho, aí sai pra almoçar correndo, aí volta pro trabalho de novo. Se tem filho, tem que buscar no colégio, e ele teve que levar de manhã.
Tem tudo isso também, né? Aí tem, sei lá, faz academia, ou então tem outro emprego, ou sei lá o quê, ou tem que ir pra faculdade. É sempre aquela correria. E às vezes sair desse lugar que você mora pra ir pra um lugar mais afastado, você vai acabar desacelerando, né? Você vai sair daquela rotina ali do teu dia a dia que te deixa, às vezes, também muito estressado, muito estressada, né? Tá? Jai, mato, natureza, vamos ficar aqui, pé descalço, pé na areia, caipirinha. Tem isso Caipirinha também, não, né? Mas as pessoas vamos chegar- bem Eu não sou essa naturebas. pessoa, mas tem gente que é, tá? Tem gente que vai lá, não come um monte de coisa. Eu não sou essa pessoa. E são escolhas de vida de cada ser humano. Eu acho que dizer que a pessoa está... E mais uma vez, romantizar a pobreza pra mim seria se ela estivesse falando, bora galera! Todo mundo fala... Não é o que ela fez. É verdade. Vamos todo mundo cavar aqui e cagar na terra. Mais uma vez, não foi o que ela fez, entendeu? Uma pessoa pobre que, pô, melhorou. Mas eu concordo com isso. Uma pessoa pobre, uma pessoa que já passou pela pobreza, nunca ia escolher nem ter uma Voltar opção de pra casa isso, assim. né? Super concordo, realmente é verdade. Ah, não, agora eu vou excluir o banheiro, vou excluir a máquina de lavar. Não vai, porque a pessoa tá cansada. Porque a pessoa fez isso a vida dela toda, não por escolha, sabe? Exato. Porque tinha que ser, porque às vezes não tinha saneamento básico mesmo, Isso eu não tinha concordo. máquina de lavar mesmo. Agora, ver uma pessoa e fala que escolheu não ter nada disso, pra mim, beira o absurdo, a loucura. Mas é isso, ela não é que ela escolheu isso, né? Tipo assim, ela tem uma casa que não tem essas coisas, mas a outra tem tudo, gente. Então, assim, se tivesse escolhido, tinha desovado a outra casa, tava só nessa que é mais complexa as coisas. Não é o caso, né? É um momento ali que ela deve ir pra lá, se reconectar, ou uma escolha de vida ali que ela tem em alguns momentos, porque a casa que ela tem lá é bem direitinha. Aí, vamos lá, bora ver aqui o vídeo agora também da Nandai. Aconteceu. Cancelaram a Juju. Ah, mas quem é a Juju? Tá no... Com certeza já viu um corte dela por aí, mas talvez você não saiba de quem que eu tô falando. Aquelas youtubers que chegou na internet quando tudo era mato. Ela tinha um canal muito famoso, ela tinha muitos patrocínios, ela tava trabalhando com canais de televisão, tipo a GNT, que é da Globo. E no auge da carreira dela, ela largou tudo e desapareceu. Porta para 2024, Chico Felitti com seu podcast. Quem é o Chico Felitti? Sabe aquele cara que foi atrás de uma véia que morava numa casa abandonada aqui em São Paulo? Encontraram ela morando em uma cidade de 1000 habitantes, uma vida absurdamente simples. Estão construindo uma casa em um outro lugar, essa casa não tem nem banheiro. A internet ficou tão nervosa, falando que a Juju está tentando romantizar a pobreza. E a palavra romantização é quando a gente cria todo um lifestyle. Assinei pra escutar todo o podcast de uma vez. Em um momento ela falou assim, vem também, venha você também morar no mato comigo. Ela só não quer mais fazer parte dessa grande festa de opiniões e comentários que é a internet, então ela saiu. Resolveu sair. Eu acho que a gente tem que parar de fazer pergunta que a gente não quer saber a resposta. A gente vai atrás dela, a gente vai lá, pergunta o que aconteceu, ela dá a resposta não nos agrada e a gente quer cancelar a menina. E o melhor é que pode cancelar. Ela não usa a internet. Ela nem vai saber, Cara, né? muito bom esse vídeo. Que estão cancelando Então, ela. eu por penso conta exatamente disso. isso. Aconteceu, agora vamos falar sobre esse fenômeno de internet, que eu acho que algumas redes sociais estão fazendo um pouco, comendo um pouco o nosso cérebro. Quando eu comecei na internet, uma das coisas que eu achava muito legal sobre YouTube e tal, era que geralmente tinha a página principal, que aparecia alguns vídeos recomendados pra você e tal, mas normalmente a gente procurava o que a gente queria assistir. O nosso entretenimento era escolhido pela gente. Então, eu vou atrás disso aqui. O que acontece é que agora as coisas, elas chegam na nossa For You. E elas chegam, por que elas chegam na nossa For You, tá? Como funciona o Instagram, O algoritmo fica recomendando, né? A aba de explorar, assim, em geral. Você assiste um negócio, aquele negócio você fica um tempo assistindo, a plataforma entende. Esse conteúdo aqui, esse usuário gostou. Se você curtiu, se você salvou. Manda mais. Então vou mandar mais conteúdos desse jeito. Pois Tanto é. que você vê, se você assistir um vídeo de uma trend, provavelmente outros vídeos dessa trend vão aparecer pra você. Com isso, a gente acaba ficando muito numa bolha nossa de coisas que a gente gosta e que a gente tem interesse. E ainda mais com a escolha de você poder, né, silenciar um criador de conteúdo ou silenciar um assunto, você botar lá, não tenho interesse, aquelas coisas elas param de aparecer pra você. Durante muito tempo eu achei que isso seria uma solução na minha vida. Ai, me estressou, eu vou passar isso aqui. Eu achava que isso seria uma solução. Até eu perceber que eu comecei a entrar num quadrado tão bizarro de que eu só ouvia o que eu concordava. Eu só ouvia opiniões iguais às minhas. Eu só ouvia coisas que... Você não experimentava, né, as opiniões contrárias a você. As pessoas dizendo coisas que você não quer escutar. Ou que são diferentes do que você pensa.
E você só fica consumindo ali pessoas que estão pensando igual a você. Eu levava como uma grande verdade absoluta. E eu percebi que isso estava me fazendo mal. Eu acho que uma boa parte da gente criar uma opinião e também respeitar a opinião das outras pessoas é a gente ouvir opiniões diversas. Por isso que aqui no canal eu falo muito sobre tentar mostrar lados, tentar ouvir versões e visões, porque as pessoas, elas vêm de lugares muito diferentes e de opiniões muito diferentes. E quando a gente fica na nossa For You, na nossa bolha, no nosso mundinho, recebendo os mesmos conteúdos e as mesmas coisas o tempo todo, a gente acaba caindo num lugar onde qualquer coisa que seja diferente disso, a gente olha e fala, isso é errado. Essa Quer pessoa rejeitar, é a vilã. né? Eu sou a mocinha. Ou o contrário, será que eu sou a vilã? Será que eu sou uma pessoa péssima? Essa pessoa é uma pessoa incrível? Sendo que não, são só visões de mundo e opiniões diferentes. Recortes, e né, da tudo bem. vida. Parece que agora as pessoas precisam segurar a mão e todo mundo concordar, e todo mundo rodar, e ter uma só opinião. E não, sabe? É óbvio que algumas coisas, é bom deixar claro aqui, não são uma questão de opinião, né? Algumas coisas, elas são questões de preconceito, Sim. questões criminosas. A gente não tá falando desses casos. Mas tem algumas coisas que são só uma maneira de você viver a sua vida que é diferente da maneira... Até porque cada pessoa vai ter sua realidade, cada pessoa foi criada de um jeito, teve ali uma influência sobre uma determinada cultura, e aí vai ter visões diferentes das outras pessoas. Mas é o que o Jean disse, né? Acho que a gente não pode tolerar o preconceito. Mas os outros tipos de opiniões, a gente tem que estar sempre aberto pra saber o que o contra tá pensando da sua opinião. Até porque você, ouvindo uma opinião contrária à sua, você pode criar uma reflexão na sua cabeça e até concordar, mudar de ideia. Sabe? Mudar de ideia faz parte da vida. Que a outra pessoa vive a vida dela, sabe? Não é, meu Deus, o fim do mundo. Entende o que eu tô falando? Óbvio que tem situações que sim, são criminosas, são bizarras e a gente não deveria normalizar. Mas tem outras que é só... Gente, essa pessoa tá vivendo a vida dela do jeito que ela acha que ela deve viver. E tudo bem, e você tem o direito de discordar. Não é por isso que tem que concordar e aplaudir, não. Que é o exemplo que eu acho. Que são essas blogueiras aí que vivem, né, ostentando o tempo todo. Eu acho que se o seu conteúdo é pautado em você ser uma pessoa ostentação, rios de dinheiro, só mostrar compra, eu acho que é um conteúdo, pra mim, vazio. Mas isso é a minha opinião. Mostrar uma coisa vez ou outra, eu acho que é muito legal. Mas se o seu conteúdo é só isso, eu já acho um problema. Mas aí é a minha opinião. Não é porque isso é errado. Todas as blogueiras são mais desgraçadas. Não, eu sempre falo isso, é a minha opinião. Eu não acho, não é um conteúdo que eu acho maneiro, é um conteúdo que eu acho problemático. Mas aí dane-se, aí faz quem quer, entendeu? Tipo assim, daí... Só que parece que agora o senso comum virou a gente ter que destruir ou acabar com as pessoas que vivem ou escolhem ter uma vida diferente da nossa. Você tem todo o direito de ter a sua opinião e achar o que a pessoa faz da vida dela é uma bosta. Você tem todo o direito. Todo o seu direito. Agora, você achar que as pessoas não podem viver daquele jeito, que isso é um absurdo, eu já acho meio tipo, é só uma coisa que eu não quero fazer, entendeu? Mas aí, vamos lá. Vamos continuar, que tem uma outra opinião aqui. A Lau, gente, eu geralmente costumo concordar muito com as opiniões dela. Estou nervoso para ouvir a opinião da Lau. Será que Lau é essa influenciadora aqui? Lau Schutz. Fala pra mim, Lau. Eu não tô na minha conta logado, tá, gente? Por isso que eu não sigo ela, mas sigo ela na minha conta. Personagem da internet. Ela ficou famosa através dos seus vídeos. A Jojo é uma personagem da internet. Ela ficou famosa através dos seus vídeos pro YouTube. E se quisesse, acredito que poderia muito bem ter feito disso uma carreira vitalícia. Sim. Ela já tinha certa fama, ela já tinha poder de influência. Eu acho que antes da gente conceber o influenciador enquanto uma profissão, Jojo talvez exercesse, mesmo que inconscientemente. Vocês lembram como foi o episódio quando ela faz a leitura do livro A Parte Que Falta? Um livro infantil. Esse livro que eu falei, A Parte Que Falta. Nossa, esse vídeo que ela faz sobre esse livro é simplesmente maravilhoso. Pesquisem depois no YouTube aí, Jujut, A Parte Que Falta, que vocês vão cair nesse vídeo. É bárbaro, bárbaro. Que depois que ela fez a leitura completa no perfil dela, vendeu não tinha demais. mais nenhuma novidade, não tinha algo assim que ensejasse uma curiosidade para que as pessoas pudessem comprar. Ainda assim, o livro esgotou em diversas livrarias. Além do canal do YouTube, ela tinha um podcast e tinha um quadro fixo na GNT. Devia estar tirando uns 2.000 limpo, né? E é com tudo isso Bem que mais, ela eu simplesmente abre mão
de qualquer poder de influência que ela tivesse e que provavelmente ela só aumentaria. Ela deliberadamente abre mão de tudo isso porque haviam coisas que eram mais importantes para ela do que isso, como por exemplo, criar o seu filho com a possibilidade de ele escolher ser ou não uma pessoa pública. Eu achei isso muito precioso da parte dela, porque a gente presencia facilmente diversos influenciadores que comercializam os seus filhos. Quando nasce, já não registra mais no cartório, se registra diretamente na junta comercial, porque o filho já nasce com Já faz um empresas, perfil já... no Instagram. Essas crianças que já nascem no Instagram. Bota um aí já tem arroba. 5 semanas, tá fazendo publi de fralda. Gente, é isso que tá acontecendo, sabe? Isso realmente tá acontecendo. Isso, pra mim, é bem assustador, realmente. Não, começa desde quando rola o teste de gravidez. Já tem um teste de gravidez lá, que é uma publi. Sabe? As pessoas fazem tudo pra ganhar dinheiro. Nasce com o patrimônio. E parece que a gente não tá tão preocupado assim em questionar, em problematizar esses pais que estão vendendo desde o primeiro momento a imagem dos seus filhos. E como a gente pode ficar tão incomodado quando uma mulher escolhe preservar a intimidade da sua criança, que a gente sequer sabe o nome. A mulher tá tão alheia a qualquer possibilidade de comercialização da sua vida que num tempo onde a maternidade é um dos nichos mais lucrativos do mercado, ela sequer faz questão de entrar no tema da maternidade. Quando a entrevistadora comenta que percebeu que ela está com braços fortes, musculosos, ela fala que constatou que a maternidade demanda músculos. E Porque ela disse que ela não tem interesse em falar sobre essa questão de maternidade, porque ela diz que a maternidade é uma coisa muito única. É uma das coisas que ela cita no podcast lá, que é uma coisa muito pessoal, e que ela não pretende falar sobre isso, né? O assunto sobre maternidade se encerra por aí. Então, definitivamente, a gente não está falando aqui de uma pessoa que, de alguma forma, tenta influenciar, vendendo o seu estilo de vida, vendendo determinada percepção de mundo, vendendo determinados comportamentos. Ela é uma das poucas pessoas que a gente pode dizer que simplesmente está vivendo a sua vida da forma que bem entende. Sempre que eu posto um vídeo... No português, claro, né? Ela tá, tipo assim, cagando porque as pessoas estão pensando dela, porque as pessoas vão achar dela, tanto que ela saiu da internet, né? Tipo assim, ela tá alheia à opinião do povo. Ela vai viver a vida do jeito que ela quer, do jeito que ela bem entende e ponto. Vídeo aqui comentando sobre um comportamento problemático que determinado influenciador está reproduzindo, sempre tem o comentário dizendo: ah, mas se não concorda é só não fazer igual, a pessoa está simplesmente vivendo a vida dela, é só você não assistir. É um tipo de comentário que me irrita um pouquinho, porque a gente não está falando de pessoas que simplesmente estão vivendo a vida dela, nós estamos falando de pessoas que vendem o seu estilo de vida. Cara, que tá ali mostrando pras outras pessoas, né, o que ela tá fazendo. Eu acho que esse é o ponto. Porque, né, como a palavra diz, influenciador. Muita gente pode influenciar as outras pessoas pra um lado totalmente negativo na vida. E aí que você tem que abrir o olho de quem você tá seguindo, né? De quem você tá lá comentando, de quem você tá lá dando like. Eu acho que esse é o ponto. Lau, meu Deus, Lau, a gente precisa ser amigo. É exatamente isso que eu citei. Cara, a gente tá falando sobre pessoas... Quando eu falo que me irrita esses influenciadores com uma grana, que ficam postando só... Ah, olha isso, não sei o quê... Essas pessoas, elas estão induzindo as pessoas a... Olha como isso é incrível, você deveria ter também. Olha, não sei o quê... O tempo inteiro. É o que eu falo, não é mostrar uma coisa ou outra, não é uma coisa curiosa, é uma coisa de o conteúdo ser isso. E isso, pra mim, essa é a questão. Essa é a questão problemática. As pessoas, elas não estão, sei lá, jogando joguinho de aposta na casa delas. O que, né, já seria problemático, só que seria problemático só pra elas. Tá lá na internet, divulgando divulgando joguinhos de aposta para as pessoas jogarem e se ferrarem. Então elas estão estimulando um comportamento ruim. Se a pessoa tá na vida dela lá jogando joguinho, ninguém vai nem saber que você tá jogando na casa de aposta se você ficar jogando na sua casa e ninguém vê. Só que esses criadores de conteúdo, eles vendem as coisas como uma coisa incrível. Vendem a vida como uma coisa maravilhosa. Este é o problema. Eu concordo super com o que a Lau tá falando. A profissão delas é influenciar. Isso. Elas estão na categoria de formadores de opinião. Então é óbvio que a gente cobra a responsabilidade dessas pessoas. É óbvio que essas pessoas estão no lugar de, talvez, romantizar a pobreza. Talvez romantizar o consumo exacerbado. Não é o caso da Júlia, uma pessoa agora completamente aleatória, porque Jojo não existe mais, que no caso da Júlia está simplesmente... Até porque tem aquela máxima, né? Se você não tá na internet, se você não tem seu perfil, você não existe no mundo, né?
Porque tudo, hoje em dia, principalmente agora, é internet. Você tem que ter um arroba, você tem que estar presente. E como ela não tá presente, ela nem existe mais, digamos assim, né? Simplesmente vivendo a sua vida sem tentar impor de forma alguma, sem tentar vender curso, sem estar postando 83 stories por dia, tentando vender produto X ou Y, tentando fazer uma vender o seu fórmula do estilo sucesso, de vida. No né? caso dela, a gente pode olhar de fora e pensar, nossa, eu jamais faria isso, eu jamais viveria dessa forma, eu Que é jamais... exatamente o que eu penso. Eu jamais viveria dessa forma do Jujutsu. Não Também é não uma vida que seria conseguiria. pra mim. Só que eu digo assim, agora também, né? Vai que no futuro eu resolvo ir pro meio do mar, também não sei, gente. Mas E também tem um pouco a ver com saúde mental, né? Pornô e essas coisas todas. Que às vezes as pessoas cansam daquele trabalho, X, Y, Z, e só querem viver ali na paz, no sossego. Tem gente enchendo o saco. Porque criar conteúdo pra internet é você aguentar muita gente falando abobrinha o tempo todo pra você. Tem essa também. Às vezes, a Jujutsu não tá, sabe, com mais saco de aguentar a gente da internet, falando da vida dela. Sei lá, até fazendo hate, jogando hate, porque também na internet tem muito hate, né? Tem isso também. Como eu disse, como qualquer outro trabalho, trabalhar na internet também é cansativo, também é estressante, também acaba mexendo muito, né, com a tua saúde mental. Tem isso também. não é uma vida que eu me imagino vivendo, realmente escolhendo viver, sabe? Me colocaria no mato, sem televisão, e construiria uma casa de palha sem banheiro, tendo que tomar banho no rio. É literalmente só o estilo de vida de uma pessoa aleatória que, não compactuando, ela não me força de forma alguma a viver de modo parecido com o dela. Eu posso olhar e pensar, não serve pra mim. Nós não estamos falando de uma pessoa que ganha vida, que ganha dinheiro com a audiência. Muito pelo contrário, e aqui eu acho que a gente pode entrar no tópico que eu fiquei um pouco preocupada quando eu li, antes de ouvir o podcast, que eram as pessoas dizendo que a Jojo negou que o trabalho doméstico fosse um trabalho. Só pra deixar bem claro, eu não acho. Que foi o negócio que ela falou, que ela largou tudo pra trabalhar, pra ser uma pessoa do lar, né, e tal. Acho que seja uma pauta de menor importância. Muito pelo contrário. Inclusive, o tema do meu TCC foi o reconhecimento do trabalho doméstico como efetivo labor para fins previdenciários, né? Porque eu sou formada em Direito, não podia pegar só a parte das ciências sociais. Mas enfim, que mesmo entendendo a absurda importância dessa pauta, me parece muito claro que quando ela diz que ela parou de trabalhar e que agora ela só fica em casa, agora ela cuida do lar, ela está dizendo que saiu da esfera produtiva do trabalho para se concentrar na esfera reprodutiva, que factualmente não dá dinheiro. Quando a gente estuda as diferenças do trabalho... Tem o trabalho ali de você limpar a casa, lavar a roupa, lavar a louça, lavar banheiro. Você cuidar da sua casa é um trabalho também, né? Produtivo pro trabalho reprodutivo, a mais notória de todas elas é que um é remunerado e o outro não. Um está na esfera produtiva do trabalho e o outro simplesmente é invisibilizado. A mulher só tá dizendo que ela parou de trabalhar de uma forma que ela ganha dinheiro e é por isso que ela e o marido, o namorado, não sabemos que termos é o companheiro dela, fazem todas as atividades domésticas. Eles cozinham, eles lavam as próprias roupas, eles plantam. Porque com ela estando fora da lógica do trabalho produtivo, os ganhos que eles têm diminuíram muito e é por isso que eles tiveram que adequar o estilo de vida deles. É o que ela fala. Tem uma galera aqui na internet que parece que descobre um conceito novo e fica desesperado pra aplicar esse conceito na primeira situação que vê. Por mais que a situação não tenha nada a ver com esse conceito, eles Ela tá falando do conceito de romantização, né? Que eu também pensei, gente, mas isso não é romantização. um malabarismo e já taxaram. É romantização da pobreza, é desvalorização do trabalho doméstico. Talvez tudo isso venha de um lugar de ressentimento de uma mulher que abriu mão, que disse pra gente, olha, vocês me acompanharam até aqui, mas agora eu tenho outras prioridades. Até porque, né, muita gente, principalmente hoje em dia também, luta pra isso, né? Pra ser reconhecido. Aí tá criando um trabalho na internet pra ganhar muito dinheiro. E às vezes larga a carreira CLT, ou tem também esse fenômeno dos jovens que não estão querendo mais fazer faculdade, que acham que faculdade é perda de tempo, que só querem investir na internet, fazer isso na internet, ganhar dinheiro na internet, isso e aquilo. E tem muita gente que fica ressentida, né? Dela tá no auge, ter ali todos os holofotes em cima dela, tava ganhando muito dinheiro, e isso e aquilo, e simplesmente largar tudo pra viver uma vida modesta, simples, e ficar na dela.
Vocês não são a coisa mais importante da minha vida. O meu público, a minha audiência, o dinheiro que isso me gera, não é a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho outras prioridades. Numa situação como essa, talvez quem está no lugar de público fique ressentido ao ponto de pensar, como assim eu não sou a coisa mais importante da tua vida? Eu te dou audiência, como tu ousa não me dar nada em troca? Como tu ousa não vender a tua vida pela audiência que eu te dou? E na primeira vez que depois de muito tempo a gente ouve a voz dessa mulher, ainda que indiretamente, porque sequer foi um vídeo que ela gravou para suas redes sociais, um áudio que seja, ela está sendo entrevistada, ela está se manifestando pra gente de uma forma muito indireta. As pessoas ficam caçando erros e tropeços para que de alguma forma elas consigam justificar o fato de que uma pessoa simplesmente não quis continuar vendendo a sua vida na internet. Eu faria o mesmo? Provavelmente não, mas a gente não tá falando aqui do que eu faria ou não, a gente tá falando do que a Jojo, a Júlia, fez. E a essa altura, considerando a repercussão idiota que esse podcast teve, eu acho que ela fez mais do que certo mesmo. Cara, isso aqui é muito doido, porque eu já fiz até um vídeo sobre isso também. Olha, gente, já fiz vídeo sobre tudo, agora que eu paro pra pensar, não, mas é sério. Eu fiz um vídeo falando sobre essa coisa das pessoas terem mania de protagonismo, sabe? De verem uma coisa e acharem que aquilo necessariamente é sobre elas. Se as pessoas parassem pra pensar 5 minutos, sabe? Elas veriam que ela não estava postando isso nas redes sociais dela. As pessoas foram atrás dela, pediu uma entrevista. Ela disse como ela estava vivendo a vida dela, não mais sendo uma pessoa pública. Então as pessoas parece que olharam esse negócio e falaram, peraí, como é que eu posso sofrer com isso aqui, enxergando essa situação e puxar pra minha vida, pra minha realidade? Eu entendo que as pessoas vêm de realidades muito distintas e que talvez uma pessoa que veio de um lugar muito pobre, muito difícil, enxergue isso e fale, porra, a mulher tinha tudo e ela escolheu passar por isso. Caraca, que desgraçada, sabe? Que talvez as pessoas pensem isso. E eu entendo também a pessoa que vem desse lugar de dor. Mas a gente também precisa começar a dividir melhor de que nem tudo que a gente assiste, a gente precisa aplicar pra nossa vida. Às vezes é só um negócio que você olha ali e é a vida do outro, sabe? Eu acho que a gente enxergar... simplesmente foi uma escolha dela, né? Ela quis viver essa vida a partir de agora. E às vezes não tava feliz na vida que tava vivendo. Sei lá, deve ter 1 milhão de motivos. E a gente também nunca vai saber o motivo certo, assim, dela ter saído. Pode ter sido saúde mental. Ai, tanta coisa, tanta coisa. Mas as pessoas, né, gostam, parece, de... querer problematizar um negócio que, tipo, não precisa de problematização, né? Coisa como sociedade é muito legal. Mas às vezes nem tudo é sobre a gente, sabe? Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas enfim, tô só dando a minha opinião aqui. Aí tem mais vídeo, tá, gente? Porque no final das contas eu vou dar a minha opinião geral, porque a minha opinião, ela não é preta e branca, né? Tem um caminho aí. Vamos ver o vídeo agora da Maíra Postmiller. Fala aí, Maíra. Será que a Juju tá romantizando a pobreza? Pra quem tá perdido, a Beatriz Trevisan e o Chico Felitti fizeram um podcast pra procurar celebridades que não estão mais na mídia, que decidiram viver uma vida offline. Ou seja, foram mexer com quem tá quieto. Eu fiz um vídeo criticando e me massacraram. Agora tá todo mundo concordando comigo, né? Mas vamos lá. Quem está em campo é a Beatriz. Ou seja, quem foi procurar mesmo a Júlia, Juju, foi a Beatriz. Ela vai lá na cidade em que ela está alocada. É uma cidadezinha pequena, eles não falam o nome da cidade, mas ela tem 1000 habitantes, então assim, é uma cidade bem pequena mesmo. Bem vai pequena, até a casa né? dela, 1000 bate habitantes, palma, nossa. entende? Assim, é um rolê pra achar a Júlia. Daí primeiro a Júlia não tá em casa. Aí depois volta, a Júlia tá em casa. E bem rapidamente, a Júlia aceita conversar. Aceita dar uma entrevista. Assim, pra quem escolheu estar fora da internet e aceitar dar essa entrevista, é um pouco estranho, mas tudo bem. E aí nessa entrevista, gente, ela disse que tem um terreno na Chapada, não sabemos qual Chapada, e ela passou os últimos 3 meses, não tem uma casa de tijolo, cimento. Ela tem uma casa que ela e o companheiro dela construíram de pedra. Eles construíram só pra ter um teto fixo. Porque a casa não tem saneamento básico, não tem banheiro e não tem eletricidade. Consequentemente, ela não tem uma máquina de lavar roupa. Ela diz que ela lava a roupa no rio. Só que ela fala isso com uma felicidade, sabe? Não é algo ruim pra ela. E eu sinto que ela fala como se ela estivesse se reconectando, assim, com o mundo, com a natureza. Uma coisa essas bem coisas good vibes. que gente, paz e amor faz. É aí que a gente entra. Será que ela tá romantizando essa questão de, né, não ter um saneamento básico, não ter um banheiro, não ter
uma máquina de lavar roupa. Só que assim, a Júlia é uma pessoa de classe média. Ela não é rica, mas ela tem ali um certo dinheiro. Ela não trabalha, ela vive hoje para ser do lar, cuidar do filho dela. Ela tem um filho de 4 anos, se eu não me engano. Eu, sinceramente, acho coisa de maluco ter vontade de fazer as coisas que ela faz. Mas, se ela não tá prejudicando ninguém, pra mim tanto faz, entendeu? Não sou eu que vou ter que lavar a roupa na mão. Porque eu imagino que ela também não use fralda descartável na criança. Com certeza. Meu Deus, eu não tinha nem pensado nisso. É real, realmente, tem isso também. E eu também penso... Eu também tenho uma opinião de que, assim, normalmente, existe uma certa tranquilidade também em querer viver essa vida. Tanto que ela tem uma outra casa com tudo, que é saber que tem pra onde voltar. É que nem eu falei... De você, eu vou ficar num trailer no meio do nada, que não tem nada direito, mas você sabe que você não vai ficar pra ali sempre, né? Que você tem pra onde voltar. E também você tem uma família, ou você tem uma rede de apoio. Então, tem muitas coisas que somatizam tem muitas camadas aí, né? Você fazer isso é uma escolha, mas pautada em muito conforto que tem por trás disso também. Porque escolher isso na cara e na coragem, porque ainda tem gente que escolhe na cara e na coragem, tá? Tem gente que pega e vai. Isso acontece. Tem gente que vai morar em lugares quase inabitados. Isso acontece. Mas é uma questão de pessoa pra pessoa. Eu não viveria assim. Tem gente que sai, sei lá, mora em trailer, em carro, e sai viajando o mundo, até grava pro YouTube também. Escolhas, né? Sim. Também não sou eu que vou ter que lavar a fralda de pano. Mas muita gente falando, assim, que quando tu é pobre e tu luta muito pra sair da pobreza, tu não tem essa visão romântica de querer voltar a viver uma vida simples, só que não simples, entendeu? Sem as necessidades básicas. Porque é diferente de tu, eu estava vivendo na internet e eu quero viver uma vida no simples. Vou morar no campo, mas o campo tem eletricidade, o campo tem uma máquina de lavar roupa, eu tenho um vaso sanitário, sabe? É muito diferente essas duas realidades. Só que ao que eu entendi, essa outra casa, né, que ela tem, não é a casa principal dela. Isso. Ela vai de vez em quando ali passar um tempo. Mas assim, gente, eu não conseguiria. Não conseguiria. Eu não conseguiria nem passar um tempo. Gente... Eu tinha um sonho na minha vida de acampar. Acho que não daria muito certo não, gente. Amores, desistam desse sonho. É uma coisa horrorosa. Acampar é uma coisa horrível. Não, só de pensar num lugar assim que vai ter muito mosquito, ou isso, ou aquilo. Meu Deus, a cabeça já dói, só de pensar. Traumática. Posso até fazer um vídeo contando a minha experiência pra acampar. É uma coisa complicadíssima. Acampar é um negócio que, assim, por que você quer fazer isso da sua vida? Por que você quer acampar, meu Deus do céu? Gente, desculpa quem é do camping, tá? Mas uma mosquitada, passa coisa. Gente, é uma coisa horrorosa. Então, assim. Mas, isso é o que eu acho. Tem gente que ama o camping. Tem gente que ama. Eu acho terrível. Eu acho uma experiência. Pra mim, parecia um filme de terror, entendeu? Pra mim, faltou um bicho ali aparecer pra me engolir. Gente, foi uma coisa horrorosa. Mas porque eu não ia conseguir morar num lugar que não tem delivery, tá? Sou preguiçosa pra cozinhar. Coração. Pronto, falei. Adoro cozinhar, mas assim, todo dia, todas as refeições, não. Eu sou preguiçosa. Agora, não tenho vaso sanitário e uma máquina de lavar roupa? Não. Não é pra mim. Se ela tá feliz, ó. Aí é com ela. Ai, Amaíra, eu babado. concordo super. Pra mim é isso mesmo. Aí tá, vamos continuar aqui que temos mais 3 opiniões, tá? É bem rapidinho, já tá terminando, mas é só porque eu acho que essas últimas aqui são bem pertinentes, tá? Vamos ver, Essa aqui então. eu discordei de alguns pontos, mas vamos lá. Jujut foi morar. Esse aqui, calma aí que eu tenho que mostrar o arroba dele. Esse aqui é o Marano Rodrigues, João Marano. Fala, João. Gosto bastante do conteúdo do João, inclusive. Ele mostra os conteúdos de beauty bem legais pra No homem. mato, e agora as pessoas estão falando que ela tá romantizando a pobreza. A bicha tava quieta, e aí ficou a outra lá 20 minutos batendo palma na frente da casa dela pra conseguir gravar uma entrevista. Agora ela tá romantizando a pobreza. E pra mim, essa é a prova de que as pessoas elas têm um problema único e exclusivo com a forma que os outros gastam o próprio dinheiro. Se a Virgínia compra uma bolsa cara, é um problema. Se a Jujut viu... Não, mas aí, não. O caso da Virgínia e de outras criadoras, dependendo da criadora que a gente tá falando, não é comprar uma bolsa. É fechar uma maternidade inteira, é andar de carro numa casa e deixar as funcionárias... É ostentar uma vida bizarríssima, naturalizar essa vida bizarríssima, e é que pra mim existem outros... Tem camadas também, né? Até o extremo do dinheiro, do muito dinheiro, também tem camadas, como também viver sem nada. No caso da Jujut, também tem camadas aí. Dá pra concordar em algumas coisas e discordar em outras, né? Comparar uma situação com a outra, comparar o caso da Jujut com o caso dessas influenciadoras, que o conteúdo delas é ser ricas, eu acho completamente outra coisa. Mas tudo bem.
fama e dinheiro. E tudo que é o entorno disso não é legal, e ela resolveu viver de uma forma simples e não tá monetizando com isso. E não tá postando no canal dela, não tá falando, ai gente, a gente tem que viver de uma forma simples. Ela não tá fazendo isso. E agora também é um problema. Eu só não peguei muito bem se o podcast ele vai falar de outras pessoas que sumiram da internet ou se ele vai ser direcionado pra Jut. Mas uma das coisas que eu definitivamente já penso é o seguinte, ele já provou o ponto dele. Já provou o ponto dele. Verdade. As pessoas estão tão incomodadas com o jeito que ela tá vivendo a vida dela que o podcast, com um episódio, provou o ponto dele. Por que ela sumiu? Eu concordo. Isso eu concordo super com ele. É que eu acho que... Das pessoas estarem incomodadas com o que ela faz ou deixou de fazer. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você escolhe alguém pra você acompanhar, seguir ali, você meio que pensa que você tem o direito de mandar na vida dessa pessoa. Olha, ai, mas você engordou. Olha, mas o seu cabelo não tá bonito. Olha, mas isso é aquilo. Olha, mas o seu filho você tá criando assim. Olha, mas isso... Entendeu? Fica parecendo que só por você seguir aquela pessoa, você tem o direito de mandar nas escolhas que ela faz. Ou nas escolhas que ela tá ali postando. Ai, olha, fiz um novo corte de cabelo. Postei. Eu gostei, mas aí vai vir alguém falando, olha, tá horrível. Olha, não gostei. Olha, poderia ter sido outra cor. Olha, poderia ter sido outro corte. Percebe? Que aí parece que o seguidor, ele quer mandar na vida da pessoa que ele segue. E às vezes, ela só não queria mais isso, entendeu? De ter ali uma pessoa querendo mandar na vida dela. E até ela fora da internet, as pessoas estão ali querendo mandar na vida dela, na escolha dela. Que essa questão da riqueza, da ostentação... Eu já te expliquei pra vocês todas as minhas questões sobre isso, né? Em vários vídeos, que senão eu fico sempre me repetindo aqui nos vídeos. Mas eu concordo com esse ponto dele. Por isso que eu falo, alguns pontos eu concordo metade com umas pessoas, inteira com outras, discordo 100% de outras. É meio que assim que a gente vai fazendo essa discussão. Agora a gente vai ouvir a última opinião, que é da Estela Verso. Ela fez 3 vídeos falando sobre isso. E a Estela, gente, eu gosto muito também do conteúdo dela. Ela vai falar o que ela acha sobre isso. E muitos pontos eu concordo com a Estela. E também tem um pontinho aqui que eu não concordo tanto. Mas vamos lá. Não terminei de ouvir o podcast da Jut, mas eu gostaria de trazer alguns pontos aqui antes de terminar de ouvir. Podem existir algumas contradições nesse vídeo, mas acontece da vida, a vida é contraditória. Então, eu amo esta diva porque ela aceita as contradições mentais da cabeça dela. Porque eu também sou assim. Várias vezes eu falo um negócio, eu mesmo me contradigo. Porque é isso, a gente tá... às vezes eu tô formulando aqui a minha opinião, né, junto com vocês, muitas vezes, né? A história e eu sou hipócrita. A começar pelo seguinte, gente. Se eu, Estela, sumo do mapa, vou pra um lugar difícil de me localizar, sem internet, sem nada, pra viver, sabe, isolada uma vida mesmo do mundo, é porque eu não quero ser encontrada. Se um dia isso acontecer e alguém vier atrás de mim, eu vou ficar muito puta. Cara, eu fiz um vídeo da Jut por onde anda, que eu fazia um quadro que era por onde anda, né? Tinha por onde andava alguns famosos. Inclusive fiz um quadro, acho que eu fiz 3 episódios só, mas enfim. E aí eu fiz o da Jut, mas eu não fui atrás dela, né? Eu não fui tentar, que nem o Chico Felitti fez e tal, trabalho jornalístico dele, eu entendo, mas assim, eu peguei as informações que a gente tinha como públicas, juntei essas informações pra saber onde ela poderia estar e tal, porque eu penso um pouco... Até porque, né, se a pessoa sumiu, cara, ela não quer ser encontrada, né? Acho que tem que partir desse ponto. Sim, também, eu acho que eu concordo um pouco com ela no sentido de, se é uma escolha da pessoa, eu acho que talvez fique... respeitar, né, a invasivo, escolha. né, você ir atrás de uma pessoa e tal, mas enfim, mas eu também entendo que tem uma curiosidade pública muito grande em relação a isso, né, em relação a essa escolha de por que uma pessoa escolheria largar a carreira inteira que estava consolidada pra viver uma vida diferente, sabe, acho que são muitos pensamentos que a gente tem também por conta da sociedade que a gente vive no geral. Eu vou ficar muito puta. Eu quero entrevistar você, não vai. Juju ainda foi simpática. Porque não vai. Te localizei, você não vai me encontrar. Eu não quero falar com você. Se eu sumir, é pra porra de um motivo. Né, gente? A gente tem que começar a entender as mensagens que o mundo manda pra gente, tá bom? Segundo ponto. O lance lá da casa, dela ser assim, dela ser assada, tá sendo uma discussão do povo na internet. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui. Como uma pessoa crescida em Niterói, nascida no Rio, crescida em Niterói, no meio de classe média, que estudou em boas escolas, que frequenta, aliás, bons lugares, que tem acesso a muitas coisas que Jujut teve acesso, eu posso falar com toda certeza do mundo. Que Jesus teve acesso... Jujut, né? Acho que ela quer falar isso.
faz essa graça de largar tudo e ir pro meio do mato quem tem o mínimo de rede de apoio. Caraca, Com sim, certeza. é isso. Pra mim, esta opinião é muito importante. Este vídeo dela, gente, eu tinha assistido parcialmente. Eu vi o outro. Que eu vou Porque se dá ruim, você tem um lugar pra voltar, né? Tem isso. mostrar pra vocês mais pra frente. Mas é isso, pra mim, essas pessoas têm uma rede de apoio. Aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que é importante mencionar, não sei como é que é nos estados de vocês aí, porque eu vivo muito aqui no Rio, né? Então eu entendo as pessoas em volta. É muito comum essa galera good vibes e tal, mais hippie, assim. A galera que eu conheço, mais hippie, mais good vibes, é uma galera que normalmente tem condição e tem uma rede de apoio atrás, assim, tá? Essa galera muito tipo, vamos lá pro interior de não sei aonde, não sei o quê. É a minha vivência, não estou falando que é uma verdade absoluta, mas no meio que eu já vi, é uma galera geralmente que tem realmente condição e tem pra onde voltar. Tá bom? Porque se der merda, você tem pra onde voltar. É isso. E eu não tô falando de você ter super grana na vida, não. Porque ela é uma pessoa de classe média, gente. Ela não é uma pessoa podre, milionária, né? riquíssima. Meu Deus do céu, dona de fazendas, elite. Não, não é. Ela é uma pessoa de classe média. Eu gosto sempre de frisar isso porque a noção de riqueza das pessoas vai muito em comparação com a sua vida, né? Então, assim, tem gente que não cresceu tendo tudo que ela tem. Então, pra essa pessoa, a realidade da Jujutsu é uma realidade, porra, fora de série. Ela é absurdamente rica. Ela é podre de rica, ela é quase a rainha do gado. E não é bem assim. Só que o ponto que eu quero chegar é esse. Só faz isso quem tem rede de apoio. Eu falo isso porque todo mundo no seu grupo de amizade tem uma Jujutsu que larga tudo e vai viver no meio do mato. E aí... Tem, gente, me fala. Aquela sua amiga que fica falando pra você assim, você não sabe a coisa que eu descobri agora. Esfregar o limão no sovaco é melhor que desodorante. Todo mundo tem, gente. Começa Todo mundo tem essa amiga. esses que, papos, tipo assim, né? faz um negócio assim, fala, amiga, mas já tem desodorante. Mais Por que você vai natural. esfregar o limão no sovaco? Não, eu vou. E essa pessoa pode comprar um desodorante, mas ela escolhe esfregar o limão no sovaco. A gente tem essas amigas, limão no sovaco. Eu chamo de amigas de limão no sovaco. Um tempo, vai vendo que aquilo ali é insustentável e volta pra realidade que ela sempre cresceu, mas com uma cabeça um pouco mais diferente, entende? Isso acontece, tá? Isso só acontece com quem tem suporte. Se der uma merda, tem pai, tem mãe, tem amigos. Tem uma casa. Muitos amigos, uns que ajudam os outros. Se eu virar pra minha mãe e falar que eu tô indo embora, que eu quero viver no mato, que eu quero, sei lá, ter uma vida mais simples, minha mãe primeiro vai querer me internar, porque além disso tem um recorte, né? Minha mãe é negra. Então, ia baixar ali uma Rochelle, do tipo, você não vai pra lugar nenhum, você tá maluca, tá? A gente vai no psiquiatra. Mas depois de um tempo de muita conversa, acho que ela entenderia e me deixaria voar, entendeu? Me deixaria viver a vida como eu quisesse. Se desse merda, eu ia voltar pra minha casinha, pro meu banheiro, pro meu quarto, pro meu ar-condicionado, pra vida boa que eu tenho. Eu ia ter suporte. Esse tipo de coisa só faz quem tem suporte. Briga com pai, briga com mãe e larga tudo. Gente, não é bem assim. Não é bem assim porque eu já conheci mais de uma. Uma que tinha uma relação razoável com a família e outra que não tinha uma relação não tão boa com a família. E hoje em dia todo mundo se dá bem. Todo mundo vive muito bem. Olha só. Acontece da pessoa não ter uma boa relação com a família, largar tudo e ir embora e não olhar pra trás e viver. Acontece. Isso acontece. Sim. É a maioria dos casos? Não. Não é. É simplesmente a pessoa que foi pro mundo, que cresceu numa bolha de classe média. Porque é porra de uma bolha. Quando eu falo que é uma bolha. E dentro dessa bolha, quando você vai pro mundo, ou você mantém seu padrão de vida, mas se torna mais crítico às coisas do mundo, que é o que acontece com boa parte das pessoas, ou você se permanece nessa bolha, porque tem uma galera que vive nessa bolha, ou você simplesmente rompe com tudo. Sim. E é uma parcela pequena, mas tem essa parcela. Mas só. Eu fico sempre pensando sobre essa coisa de largar tudo, assim, porque é muito doido. Eu, quando era mais novo, né, eu tive uma rede de apoio, né, mas eu não vivi uma vida, assim, né, de luxo e super confortável. Hoje em dia, eu acabei, né, eu e meus irmãos também, a gente acabou sendo a rede de apoio pros nossos pais hoje em dia, que já não tem a condição que eles tinham antigamente. Então, é muito complicado, porque quando você olha isso e você pensa, cara, tipo, pra onde eu iria e tal, em situação X, Y ou Z, você vê que as pessoas que têm largar tudo, ir pra um lugar, é realmente um privilégio, sabe? De você ter realmente
pra onde voltar. Às vezes as pessoas, na maioria das vezes, não tem pra onde voltar. Você galgou o seu caminho, às vezes tá ajudando outras pessoas, você tem que continuar esse caminho porque você não tem mais um lugar pra voltar, sabe? Isso é muito doido, assim. Faz isso quem tem um mínimo suporte. E eu não Sim. tô falando que essa pessoa precisa ter tubos de dinheiro pra fazer isso. Sim. Ela precisa ter suporte. Suporte de família, que é o suporte financeiro, o suporte emocional, pra onde ela pode voltar. Pra onde Sim. ela pode se reconectar. Sim. Suporte de amigos. Às vezes, você não tem a sua família naquele momento, mas você tem um amigo que pode te prestar um socorro naquele momento. Sim. Acontece, gente. Tem, é o que mais tem. O povo ficar impressionado com isso, pra mim não me impressiona, porque todo grupinho de amizade, especialmente, não sei o que acontece na Água de Niterói, todo grupinho de amizade tem um bagulho desse, de alguém que larga tudo, vai pro mundo porque quer viver o simples, entende? E depois a pessoa volta. Sempre voltam, gente, sempre voltam. Não acho que sempre volta. Tem caso de gente que não acha que não volta, não. E aí, quando falam que criticam a romantização da vida simples, é uma crítica que é válida, gente. Porque só quer viver essa vida de que você não tem acesso a saneamento básico quem nunca teve isso. Porque quem teve quer ter o mínimo de dignidade. E aqui fazendo um paralelo, porque muita gente vai acabar fazendo esse paralelo, que é do tipo, Adriano Imperador voltou pra favela e ninguém fala nada, todo mundo vangloria. É porque o Adriano Imperador cresceu na favela. E pra ele, aquele lugar tem uma memória afetiva da infância dele. Das pessoas que viveram ali, são pessoas que o conheceram antes da fama. É uma realidade completamente diferente da mina que cresceu estudando no Gay Lussac, que é uma baita escola aqui de Niterói, que cresceu estudando na PUC, sabe? Cresceu viajando, fazendo curso de idioma. Galera que quer largar isso, filha, tá assim, desprendido num nível e quer viver a vida dela, e a vida é dela, né? Sim. O grande X da questão é isso, a vida é dela. Ela pode escolher o que ela quiser, Que né? eu falei aqui. Acho que Ela é muito diva. ela quer viver. Deixa ela viver a vida dela. Acho sim que rola uma romantização aí do caramba. Mas enfim, Não sei. né? Cada um vive o que quer. Ela tá lá, vivendo a vida dela com a família dela, e eu tô aqui dando opinião não requisitada. É sobre Todos isso. nós estamos aqui dando opiniões não requisitadas. Aí, aqui, ela vai continuar falando um pouco mais sobre isso. E pra mim, só tem mais um. Depois desse vídeo só tem mais um, tá, gente? Um lugar de vivência. Vou aproveitar minha pausa do almoço. Mas de um lugar de noção. Toda pessoa com o mínimo de noção da vida sabe que para uma pessoa que é pobre, ter o mínimo é importante. E eu tô falando assim, o mínimo de você ter uma máquina de lavar roupa, uma casa limpa, habitável, com piso ajeitadinho pra você não sujar a sua casa toda hora, ter a sua casa limpa, ter comida na mesa, ter um emprego, ter seu nome limpo. Isso são coisas importantes. Eu não vou nem entrar no mérito do saneamento básico, porque saneamento básico, gente, é um direito, tá? E é um direito básico, mínimo, que a pessoa tem. Toda pessoa que larga a vida, porque não romantizou, quem romantiza... Não. Toda pessoa que larga uma vida confortável para ir, eu quero viver o mais simples, o mundo, a terra, tá romantizando sim a vida com menos, com o simples, porque vive. Gente, está, porque quem cresceu com o simples, dificilmente, com o simples que eu digo... É que pra mim, a romantização vem muito de um lugar de você vender isso como uma vida perfeita. Em nenhum momento ela disse que isso é a melhor maneira de viver. Em nenhum momento Pois ela é. disse que as pessoas deveriam viver assim. Até na própria entrevista dela, né? Ela só fala como ela está vivendo. Mas ela não, tipo assim, não tá recomendando, não tá dizendo que tá amando, não tá dizendo, tipo assim, colocando um aspecto sobre isso, né? Que aí seria o romantizar. Ela só tá relatando a vida que ela tá tendo por conta da entrevista que ela deu, né? Ela só optou por escolher viver a vida dela assim. Eu acho que a pessoa viver a vida dela desse jeito, pra mim, não soa como uma romantização. É diferente se ela estivesse nas redes sociais falando sobre isso. Porque aí eu super ia concordar. Falar, gente, a mulher tá romantizando a pobreza Sim. aqui, que é isso? Seria diferente. Também acho. O fato é que ela está só vivendo a vida dela. Então, pra mim, este é o ponto que bate, sabe? Eu concordo que sim, existe, se você ficar, né, falando sobre isso, é uma vida maravilhosa, mas nem no podcast ela diz que é uma vida maravilhosa. Ela só diz
a realidade que ela escolheu. Ela só viver. relata, né? Ela não diz que é incrível, ela não diz que é maravilhoso, o que ela tá sabe? vivendo. Né? Sem um banheiro decente, sem uma máquina pra lavar roupa. Ninguém vai querer lavar roupa na porra do Rio. É Eu não muita quero. falta de contato com a realidade, minha gente. Minha gente, pelo amor de Deus. Assim, olha que eu vivo numa bolha. Vamos estourar essa bolha de vez em quando, sair, olhar pro mundo. Olha pro mundo. Você... Não é normal, gente. Vocês estão normalizando. Ai, o quê? Não, tudo bem, a vida dela. Foda-se também, né? Vamos ficar aqui falando da vida dos outros. Ah, minha amiga, ela é muito igual a mim, cara. Ela tem uma linha de pensamento, nada ela pensa. Ai, mas quer saber, foda-se. Ai, gente, também foda-se. Para com todo mundo, entendeu? Eu acabei de bater um pratão de arroz, feijão, carne, salada, tô tomando um café, tô sentado assim, me decalou, ligo o ar-condicionado. Assim, Ai. também foda-se. É né? outra que eu quero ser Fala amigo, do outro gente. Também. Sabe, Chiquito? Umas coisas também não faz muito sentido, não. Mas é porque esse discurso, quando é jogado assim na internet, aí o povo acha que, eu tenho que fazer também. Eu tenho que... Você não tem que nada. Por isso que eu sou contra esse negócio da romantização. É que assim, pô, a pessoa assistiu o negócio que ela não falou nada, não falou nem que era incrível. A pessoa já querer ver como a Jujutsu. Realmente, gente, vamos se acalmar todo mundo. Vamos Também tem se isso, acalmar, né? calma, que não é bem por aí. Calma, muita calma sabe? nessa Você não hora. tem que nada, tá? Porque você, às vezes, você não tem nem onde cair vivo. Porque é sempre um Tem que povo entender que o não tem todo, onde cair isso. vivo, que quer ir nas ideias de gente que tem pra onde E voltar. se você tem como, faça. Quer ver sua vida, faça. Mas tem que entender as perdas e ganhos com as suas escolhas. Esse pra mim é o ponto, assim, ó, que dá problema. Vocês ficam indo nas águas dos outros, a outra lá vive a vida saudável dela, acorda 4 da manhã. Aí a outra, que tem uma Ai, tá falando da Manu City, né? vida completamente ferrada, que acorda Vai cedo, querer vai trabalhar copiar, cedo, né, quer o ter a estilo mesma de vida das vida. 4 horas da manhã, não vai ter. É. Não tem. Só que às vezes a gente tá tão, né, cronicamente online que a gente dificilmente Não olha para pra fora, olha pro pensar, mundo, né? olha pro mundo, uma árvore, entendeu? Aí outra menina falou assim, teve uma menina que falou, né, no comentário, porque às vezes ela quer criar o filho nesse momento da infância, num espaço apartado de tudo que ela teve. Minha gente, vocês conhecem a cidade de Niterói? Tem vários lugares isolados que ela poderia O fazer. que mais tem em Niterói é, tipo, comprava um terreno lá em Vaza das Moças, lá em Engenho do Mato, comprava uma chácara, um sítio, ia pra lá, os filhos iam estudar na aldeia Curumim, no Paulo Freire. Ia ter ia usufruir desse mesmo rolê da vida natural, entendeu? Aí plantava tudo lá na chácara, no Engenho do Mato, escondido num buraco lá em Vaza das Moças. Comprava um sítio em Rio do Ouro. Ficava lá pra dentro. Ficava longe, baldeador, lá pra dentro, sabe? Além da descida da estrada velha aqui de Niterói, arrumava um sítio, um buraco, uma casa lá pra dentro. Lá pra dentro do Maceió, que é um bairro aqui de Niterói. Não ia ter estresse. É diva ela. Ninguém ia perturbar ela. Porque ela ia continuar morando aqui, ia continuar tendo de tudo. É assim, gente, quando eu falo que eu conheço uma penca, eu tava almoçando agora com a minha mãe, a gente tava contabilizando, a gente conhece pelo menos assim, lembrando de conversa, umas 4. 4! Peraí. 4. Só nesse papo bobo aqui que a gente teve, foram 4. Todas, sem exceção, depois de um tempo, voltaram pra casa. É que eu conheço o menino, ainda mais eu, né? Que gente que fez artes cênicas, teatro e tal. Que é Então, bem conheço uma dessa galera, bem assim, né? A vida é assim, nananana. Mas, né? Era uma galera que realmente tinha condição, Posse, assim. condição. Tem um menino que ele não era de uma família, né? Abastada, assim, que tinha dinheiro e tal. Ele escolheu ir pro meio do mato, morar numa aldeia lá que ele conheceu, que ele visitou uma vez. Ele foi e ele não voltou mais. Está lá, inclusive, até hoje. Vez ou outra, para não dizer que não posta, uma vez no ano, posta uma foto assim, quando tem alguma comemoração, alguma coisa. Escolheu, tá feliz e viveu assim. É que existem escolhas de vida diferentes do que a gente tá acostumado também. A maioria das pessoas voltaram, que eu conheço, que eu vi também, isso acontecer algumas vezes também, voltaram. Mas tem casos Muita de gente pessoas acabou que ficando, escolhem, né, nessa optam escolha. E não voltam, sabe? É. Então é que eu acho que são exceções? São. Mas eu acho que a gente bater o martelo e dizer que todo mundo sempre volta, não é uma realidade. As pessoas, elas, né, vivem coisas diferentes. Poucos voltam, mas acabam voltando. Voltaram pra vida que elas tinham. Com a mesma mentalidade? Claro que não. Uma mentalidade completamente diferente. Mas voltaram porque não se sustenta no longo prazo, minha gente. Então a pessoa pode voltar a viver a sua vida sem muitos luxos,
viver uma vida mais simples do que vivia antes, Uhum. dar uma educação diferente para os seus filhos, que cada um faz o que bem entender das suas vidas, e ter uma vida tranquila. É possível, entende? Só que assim, é muito difícil porque se tem uma exposição muito grande, muito rápida, e lidar com isso é muito difícil. Assim, ainda mais a gente aqui na internet que sai de uma vida de uma pessoa comum para ser uma pessoa exposta. Sim. Ainda mais do jeito que ela foi exposta, assim, de aparecer em rede nacional e afins. E esse ponto da romantização de pobreza, a gente vê muito, sabe onde? Nesses espaços de classe média que tem uma galera tilelê cirandeira. Aham. Muita coisa, tá? Que essa galera posta não muito tem isso. contato com transporte público no dia a dia. Se tem, é pouco. Concordo. Tá? Tem um academicismo, uma coisa que leu Foucault, que leu Durkheim, que leu os caralho a quatro, mas não, quando passa por uma pessoa, segura a bolsa. Quando tem questão de cota, grita que não vai dar vaga para crioulo. É ali do grupinho. Mas enfim. Babado. Vamos seguir aqui que eu tenho um monte de coisa para fazer. Gente, eu amo que ela fala de várias coisas ao mesmo tempo. Diva. E aí, este vídeo aqui, pra mim, só assisti o comecinho, porque quando eu comecei a assistir, falei, concordo, e deixei pra ver o resto com vocês. Bora lá. Lauren, eu descobri de onde veio o encontro. Botaram, acho engraçado se incomodar com as falas da Jujutsu, enquanto pelo menos ela falava da vida enquanto tem zilhões de influências, a Maria que conteúdo é só, olha como sou rica. Aí, vamos lá. E que não é necessariamente com a Jujutsu. Deixa eu explicar, calma. Eu acho que tem a ver com o timing que essa reportagem, que essa entrevista saiu, sabe? Eu concordo eu parei aqui o vídeo, tá? Eu concordo 300% com isso aqui. Eu não vi o resto, então eu não sei se eu vou concordar com o resto. Mas é isso. Cara, as discussões que a gente tá tendo na internet, essa questão da discussão da escala 6x1, né? Do fim da escala 6x1, todas essas coisas, é um momento muito inflamado em relação a essas questões, né, de qualidade de vida, de não sei o quê. E isso ter acontecido nesse momento, de uma pessoa ter, né, todos os privilégios, ter tido uma puta grana, um puta histórico, E né? querer, de né, trabalhar com largar internet, ter tido- tudo. e escolher ir pra um lado, que ela falou lá na entrevista que a gente leu o trechinho, né? Falando, porque varrer a casa e lavar a louça e não sei o quê. Vamos continuar aqui. Porque assim, a gente... Tudo, absolutamente tudo no mundo tem um recorte. Concordo. Tem um recorte de classe, um recorte de raça, um recorte de gênero. E dentro do recorte do conteúdo da Jujutsu, ele é um recorte que partia do olhar dela pro mundo. Ou seja, o olhar de uma mulher branca que cresceu no meio de classe média. Então, absolutamente todos os pensares que ela trazia vinham a partir desse olhar. Não tem como ter outro olhar nisso, ok? Concordo. O timing foi péssimo, porque a gente tá aqui na internet falando que tá geral fudido de cabeça, Sim. com perdão da palavra, por conta da rotina de trabalho. A galera batalhando pra poder ter mais um dia da semana, Sim. pra poder viver, pra poder conseguir ter lazer, pra fazer as próprias coisas. A galera tendo condições precárias de trabalho e estourando aí cativeiro de trabalho análogo à escravidão. Nada disso tem a ver com a Jujutsu, absolutamente nada disso. E ela nem é culpada por absolutamente nada disso. Sim. Só que o timing dessa narrativa da pessoa que tem tudo Concordo. e larga tudo pra ir viver uma vida em que ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela cuida do filho com o marido e faz comida pra dentro de casa, que é a realidade de muita gente, e a narração ser trazida como se fosse algo espetacular, eu acho que foi isso que causou o grande incômodo. Porque no final das contas, Inflamou a gente as pessoas, tem que né? sempre olhar pro recorte. A gente tá vendo o recorte de uma pessoa que teve o privilégio de escolher largar a vida que tem para viver essa vida mais simples. E aí você compara Enquanto a gente tá num momento com muita gente reclamando sobre ter que viver essa vida, né? com todas as E discussões até que mais. estão acontecendo no mundo no momento. Uhum. Então eu acho que não foi muito apropriado o timing. Principalmente assim, pós-pandemia, geral ferrado de cabeça. Ninguém fala o quão geral tá ferrado de cabeça pós-pandemia, porque, né? Todo mundo ficou doido. O mundo vive Aham. como se a gente não tivesse passado por uma pandemia. Isso é insano. Isso é insano. E aí tem gente terminando a faculdade agora, assim, perspectiva de entrar no mercado de trabalho, a galera tentando arrumar emprego não consegue emprego, a galera com dinheiro que tem não consegue comprar nada, não consegue viver bem, não consegue fazer um monte de coisa, e aí você ouve que alguém que teve tudo, largou tudo para viver a vida como se ela não tivesse acesso a nada.
A revolta parte disso. Eu acho que parte do timing, eu acho que parte da forma como a narrativa foi construída. Agora, né? Cada um pega a sua revolta e faz o que quiser. Fala no TikTok, enfia, faz comentários. Fica a critério, né? Ou também não fala nada, porque não interessa. É a vida dela, né? Foda-se também tudo que eu falei. Ela é muito maravilhosa! Eu amo o jeito que ela vai. Agora também, não esquece tudo que eu falei. Esquece a p toda que eu falei, entendeu? Dane-se. Vamos lá. Minhas considerações finais sobre toda essa história, tá? Não acho que o que a Jujutsu fez, na minha opinião, é romantizar a pobreza. Também não Mas acho. entendo o incômodo de algumas pessoas pelo timing que isso aconteceu e também por terem pessoas de situações e vivências completamente diferentes que enxergam isso e falam, porra, eu não tenho várias dessas coisas, a menina tinha acesso a tudo e ela escolheu abdicar de tudo isso. Caralho, sabe? Então também entendo esse lugar. As pessoas que ficam revoltadas, né? E vem falar e criticar o que ela fez. Eu também super entendo. De raiva e revolta de que algumas pessoas ficaram chocadas com isso. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que ela não estava postando sobre isso e ela não estava falando sobre isso o dia inteiro nas redes sociais. Ela foi procurada, ela estava fora da internet, ela escolheu sair da internet. E aí você vê também os motivos pelo qual as pessoas às vezes somem. E aí depois ela deu essa entrevista falando sobre isso de mau modo, onde ela explicou o que ela fazia da vida dela. Ela não disse pra ninguém fazer, não disse que era incrível, não disse, galera, vamos todo mundo aí lavar roupa no Rio. Não disse isso em nenhum momento. Então isso que eu acho que é um ponto importante. Outra coisa que eu penso também, e eu acho que é legal reiterar, é essa questão de, gente, vamos parar de enxergar e olhar só pessoas que pensam e enxergam como a gente. O motivo pelo qual, às vezes, você não vê eu tendo uma opinião extremamente ácida e porradeira é porque a vida não é assim. Quando a gente é mais novo, a gente realmente acha que a verdade absoluta tá em você. Isso é certo, isso é errado. Óbvio que tem coisas que sim, né? Questões que são criminosas, questões, né, de preconceito, de várias coisas que são de fato crimes. Mas muitas coisas são só, na maioria das vezes, as coisas são só uma questão de opinião. E percepção, né, da vida ali, do teu ambiente, da tua sociedade ali, do teu convívio. Como eu disse, a opinião pode mudar, ela vai mudar. E acho que teria que ser necessário a gente sempre também ouvir opiniões que são contra a nós. Como o Jean disse, não no quesito preconceito, mas nos outros quesitos. Eu acho que é importante, né? A pluralidade de opiniões. Escolhas pessoais. Quando não passa nesse lugar de preconceito, né? De homofobia, transfobia, enfim, você sabe de tudo que eu tô falando. Mas racismo. Assim, quando a pessoa opta por ter uma escolha de vida, às vezes é só o jeito que ela tá vivendo a vida dela, sabe? Eu acho que nem tudo precisa ser uma grande discussão. Nem tudo precisa ser o fim do mundo. Nem tudo precisa ter uma resposta óbvia. Tipo, isso é isso. Vocês viram quantas nuances a gente falou aqui? Claro, tem gente que consegue ficar chateada, porque as pessoas vêm de lugares diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que ela não estava romantizando porque ela não estava apostando nem falando para as pessoas fazerem isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que é muito fácil porque ela tem pra onde voltar. Um lugar de privilégio total isso que ela vive. Sim. E beleza, ela é uma pessoa privilegiada. Sorte dela, as coisas que aconteceram lá com a família dela, sei lá. Mas é entender isso. Entender que a gente não pode se comparar com pessoas que têm vivências e vidas completamente diferentes. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a Jujutsu ou sobre uma outra criadora de conteúdo que mostra uma bolsa de $500 mil, que nem a gente falou. Apesar de serem coisas incomparáveis, como eu citei antes, é só pra gente entender o ponto da discussão. De enxergar o mundo e olhar que, às vezes, as pessoas têm opiniões diferentes, vivem realidades diferentes, e tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem. Às vezes a gente pode tacar uma problematização ali, porque às vezes cabe. Mas tem coisas, gente, que eu acho que às vezes é um pouco demais. Mas eu tô falando isso vindo de um lugar, né, onde certas necessidades realmente eu não passei. Então é realmente complicado ter uma resposta exata. Por isso que às vezes o meio do caminho é a resposta ideal, porque é você enxergar a vivência de todo mundo e entender que não vai dar pra concordar todo mundo o tempo todo. Não vai dar. Às vezes as discussões elas são mais complexas mesmo e tá tudo bem, sabe? A partir disso eu quero saber o que vocês acharam dessa história toda. Acham que é romantização da pobreza? Deem opinião. É babado, hein? É babado. Eu amei esse vídeo, porque, né, foi uma discussão aí que tava rolando nesses últimos dias da internet. E como o Jean perguntou pra audiência dele, também quero saber aqui de quem tá assistindo o meu canal. Você acha que é romantização da pobreza o que a Jujutsu fez?
Comenta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal.